E aí, turma boa, beleza? Sejam todos bem-vindos à Sala Web de Aula, Auxiliando na Educação, o seu canal aqui das videoaulas do projeto Professores e Alunos Conectados. Na aula de hoje teremos Ciências do nono ano. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Nosso assunto de hoje, vamos falar um pouco sobre elementos químicos. Então vamos para o nosso resumo. Os elementos químicos. Então, elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, que conferem as mesmas propriedades químicas. Então, nós falamos no início do ano letivo, a gente comentou um pouco sobre o que era átomo e falamos um pouco de elementos químicos. Número atômico. Número atômico corresponde a número de prótons. Vimos que todo átomo é composto de 3 partículas: prótons, nêutrons e elétrons. E o número atômico é o que diferencia um átomo de outro, de um elemento químico de outro. Então, corresponde ao número de prótons. Então, vamos continuar aqui. Representação dos elementos químicos. Essa representação é feita por meio de letras representativas de seus nomes originalmente em latim. Então, algumas letras que vão simbolizar, né, o elemento químico podem ter uma letra parecida com o seu nome e outras que, meu Deus, por que essa letra está correspondendo a este nome? Daí a origem, né, os seus nomes originalmente em latim. Então você tem aqui alguns exemplos, certo? Para você dar uma pesquisadazinha aqui e relembrar alguns nomes. Né? Então nós temos aqui o símbolo e temos aqui o nome, como H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, CO, lembrando, quando você usar uma única letra como símbolo, essa letra obrigatoriamente tem que ser maiúscula. Quando você usa duas letras, a segunda para diferenciar, porque, por exemplo, eu tenho C de carbono, então eu uso apenas o C, mas eu tenho o cobalto, também começado com C, então eu tenho uma letra diferencial, a segunda letra tem que ser obrigatoriamente minúscula, ok? E aí nós temos exemplos também de alguns nomes vindos do latim, né, como cobre, né, Cu, porque vem da palavra cumprum, né, cumprum, né, S para enxofre, mas enxofre é com E, por que é S? Porque enxofre em latim é sulfur, certo? Stannum, de estânio, né? Então, por isso começa com SN e assim por diante. E não é senhor SR, né? Aqui é um símbolo químico do estrôncio, né? Strontium e assim por diante. Fósforo é fósforos, lembrando que no latim pH tem som de F, e assim por diante. Então nós temos aí que a representação é feita por meio de letras, repetindo, se usar uma letra, essa letra tem que ser maiúscula. Se usar letra diferencial, ou seja, usar duas letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula. Então você tem aqui vários exemplos, né, de símbolos de elementos químicos, para você dar uma relembrada aqui, ok? Vamos para a segunda parte, classificação. Bom, no nosso resumo aqui, a gente pegou um pouco mais antigo, certo? Eu vou explicar o porquê, certo? Então, nas classificações atuais, nós podemos dividir os elementos químicos em 4 grandes grupos. Mas eu vou relembrar um quinto, que até um pouco tempo atrás, eles faziam parte, né, dessa divisão e depois foram retirados. Os elementos desse quinto conjunto foram divididos em outros 2, certo? Então, os elementos químicos podem ser classificados em metais, não metais ou ametais, né? A não, né? Então, ametais quer dizer não metais, os gases nobres e o grupo sozinho de um elemento só, que é o hidrogênio. Ok? Então nós temos aqui os metais, a característica dos elementos químicos que são considerados metais. A temperatura ambiente, eles são sólidos. Então os metais, naturalmente, certo? Então a temperatura ambiente, todos eles se encontram no estado sólido, com a exceção do nosso único metal líquido, que é
o mercúrio, ok? Mais uma característica, apresenta superfície brilhante. Outra característica, conduzem bem calor e a eletricidade. Sempre temos aquela exceçãozinha, né? Todos os metais são ótimos condutores de calor e eletricidade, com exceção do bismuto, ok? Como possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, aí depois a gente vai fazer vamos ter uma aula de distribuição eletrônica, certo? Para a gente relembrar. Então, os metais, eles geralmente têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Então, eles têm a tendência de perder elétrons. Perdendo elétrons, eles ficam positivos. Ou seja, eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Quando eu perco uma negativa, me sobra uma positiva. Então, uma das características dos metais é perder elétrons, ou seja, se transformar em... Vamos lá? Íons positivos. Vamos lá, relembrar, né? Lá no início. Nós temos os não metais ou ametais, ou seja, possuem características opostas. O que a gente falou dos metais, eles são ao contrário, né? Opostos dos metais, com exceção, né, do enxofre e fósforo. Por que esses dois? Porque nós falamos que a temperatura ambiente, metais são sólidos. Exceção, mercúrio. O contrário, os não metais não são sólidos. Ok? Com exceção, aí o enxofre e os fósforos são não metais, mas são sólidos. E o que eu tinha falado aqui é porque até um pouco tempo atrás você tinha uma seguinte classificação: semimetais. Ou seja, alguns elementos químicos tinham algumas características de metais e outras de não metais. Certo? Mas aí esse grupo foi desfeito. Eu deixei esse aqui para a questão de curiosidade para a gente ver o porquê, né? Que eu peguei um livro, fiz uma pesquisa e falou de semimetais, mas agora estou vendo aqui no livro novo que não fala mais. Então é porque esses semimetais eles foram divididos. Todos os que eram considerados semi tiveram que escolher um lado. Ou se tornou metal ou se tornou não metal. Nós temos aí o grupo dos gases nobres, né? A referência, né, da nobreza que não se mistura com a plebe, né? As camadas mais baixas. Aqui segue o mesmo esquema. Gases nobres são todos gases que naturalmente não se combinam entre si nem com outros elementos químicos, ou seja, eles na natureza eles não se combinam com ninguém, nem com eles mesmos. Certo? São eles: o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São os que formam o grupo dos gases nobres. E um grupo formado de um único tipo de elemento químico, ou seja, somente o hidrogênio. O hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio formam um grupo só, o grupo do hidrogênio. Certo? É um elemento químico com características diferentes. Ele é o gás mais leve que se conhece. Ele é incolor, não tem cor, inodoro, não tem cheiro, né? E altamente combustível, ou seja, pega fogo facilmente. É o elemento mais comum no universo, né? Então, se aqui para você ter o fogo no nosso planeta precisa do oxigênio, no universo, no espaço, como não tem oxigênio, as estrelas queimam, né, como combustível o hidrogênio, ok? Nós temos aí dois nomes para falarmos aqui no final da nossa aula, que são isótopos e isóbaros. Lembrando que na nossa anotação nós temos número atômico e número de massa, certo? Então, sempre embaixo fica o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons. E em cima sempre fica número de massa, ou seja, a junção de todas as partículas que estão no núcleo do átomo, prótons mais nêutrons, certo? Então, o que seriam isótopos e isóbaros? Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, tem o mesmo Z, número atômico, o mesmo número de prótons, são átomos do mesmo elemento químico, mas tem
número de massa diferente. Ou seja, todos os átomos de oxigênio têm número atômico 8. Tem 8 prótons e 8 elétrons. Qual é a diferença entre esses átomos? A maior quantidade de átomos de oxigênio, ou seja, o que tem maior quantidade é o oxigênio 16. Então, eu tenho 8 prótons, em consequência, eu tenho 8 elétrons, porque para cada positiva eu tenho uma negativa. Se em cima é prótons mais nêutrons, então quantos nêutrons tem esse átomo? É só pegar o de cima menos o de baixo. 16 menos 8 tem 8 nêutrons. Então, o oxigênio é um átomo que tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Mas, um pequeno percentual, né, 1%, 0,9%, né, nós temos o oxigênio 17 e o oxigênio 18. Notem que o número atômico é o mesmo, mas o número de massa é diferente, ou seja, esse oxigênio em maior quantidade, o 16 menos 8 tem 8 nêutrons, 17 menos 8 tem 9 nêutrons, 18 menos 8, esse aqui tem 10 nêutrons. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, mas tem número de massa diferente. O de baixo é igual, mas o de cima é diferente. Isóbaros. Os isóbaros é o contrário. Átomos que possuem diferentes números atômicos, ou seja, são átomos de elementos químicos diferentes. E o mesmo número de massa, ou seja, átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, o de baixo é diferente, mas o número de massa, o de cima, é igual. Ok? Então, quantos nêutrons tem, por exemplo, o potássio, que é o K? Ah, professor, é fácil. É só pegar o número de massa, que é o de cima, que é prótons mais neutro, e diminuir o de baixo. Então, o potássio tem 19 prótons, em consequência, 19 elétrons. 19 positivo e 19 negativo. Quantos nêutrons ele tem? 40 menos 19. 19 para 40, faltam quantos? 21. Então, eles têm 21 nêutrons. O cálcio, 20, tem 20 prótons e 20 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? É só pegar o de cima menos o de baixo. 40 menos 20, 20 também, ok? Então, isso aí foi o nosso conteúdo de hoje. Vamos aqui para a nossa atividade. Na nossa atividade, nós temos, bem simples, defina aí o que é elemento químico. Escreva aí, né, o que seria um elemento químico. 2. Como são representados os elementos químicos? Dê um exemplo. São assim, assim e ou assim, assim. Aí dá um exemplo de cada. Considere a seguinte notação. Eu tenho um elemento químico X, em que embaixo tem 17 e em cima tem 35. Nós falamos aqui do lado, ok? Então, número atômico embaixo, número de massa em cima. Sabendo disso, observando essa notação, quantos elétrons têm os átomos desse elemento químico? Tantos elétrons. B. Quantos nêutrons existem nesses átomos? Faça aquela continha que eu expliquei agora há pouco. E você vai descobrir quantos nêutrons. Continuando. 4. Como se classificam os elementos químicos? Certo? Então, dê uma olhadinha lá. A gente falou em 5, mas hoje são apenas 4. Ok? Na quinta, o que são isótopos? Dê exemplo. Sexta, o que são isóbaros? Dê exemplo. 7, complete as seguintes frases. Então, você vai completar as informações. Temos aqui um espaço, 2 espaços, olha o pontinho bem aqui. Então, você vai completar com 2 palavras. E assim por diante. Então, você vai completar essas informações com o que a gente já falou aqui, ok? E na oitava, associar corretamente a coluna da esquerda. A oitava que você vai... A coluna da esquerda com a coluna da direita. Ou seja, esse elemento químico S,
qual é o nome dele. Aí, quem for o nome desse símbolo S, você vai lá e coloca o A. PB é o quê? Você vai lá, qual é o nome do elemento químico cujo símbolo é PB. Aí você vai lá e bota o B, e assim por diante. Ok? Na nona, represente a notação do elemento químico ferro, sabendo que o número atômico Z é 26 e o número de massa é igual a 56. Ou seja, escrever a notação do elemento químico ferro. Só para escrever a notação. Ok? Feito isso, nós tivemos aí a nossa atividade. Esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Ok? Vamos ficando por aqui. Isso aqui foi mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Você esteve aqui na sala web de aula. Deixe seu joinha se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal. Não esqueça de ativar os sininhos das notificações para receber sempre as informações de novos vídeos. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.